mas agora nós vamos conferir que mega traficante, condenado a mais de 79 anos de cadeia, sai do presídio. Leonardo Dias Mendonça, de 55 anos, ficou detido no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, ala considerada de segurança máxima da penitenciária. Condenado a 79 anos e 7 meses de prisão por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e falso reconhecimento de firma, o homem deixou ontem a cadeia pela porta da frente. A lei de execução penal prevê que o detento saia do regime fechado depois de cumprir 1/6 da pena, além de ter um bom comportamento. Leonardo estava detido aqui no complexo prisional desde 2013, quando foi trazido do Presídio Federal de Catanduvas. Agora, ele será do regime semiaberto. Leonardo recebeu uma tornozeleira eletrônica. Ele deve trabalhar durante o dia e passar a noite em casa. A mudança do regime foi uma decisão da juíza Suelenita Soares Correia, da 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo a Justiça, o preso já havia cumprido tempo suficiente para a progressão da pena no dia 24 de maio e o comportamento de Leonardo na unidade foi considerado bom. Algumas restrições foram impostas ao homem, como a proibição de consumir bebida alcoólica e de frequentar bares, boates e festas. Além disso, ele deve se matricular em uma instituição de ensino pública para terminar os estudos. Geralmente, os presos do regime semiaberto trabalham de manhã e devem pernoitar no presídio. Mas como não há vagas nas unidades prisionais de Goiás, os que conseguem emprego são liberados para dormir em casa. Foi justamente o que aconteceu com Leonardo Dias Mendonça. A regra foi instituída depois de uma rebelião na colônia agroindustrial do regime semiaberto no início do ano. 9 presos morreram e 14 ficaram feridos. Entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, Leonardo foi considerado o maior traficante de drogas do país. Investigações da Polícia Federal daquela época revelaram a ligação dele com o líder do Comando Vermelho, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Leonardo vendia drogas para a associação criminosa. De acordo com as investigações, o grupo liderado por Leonardo comprava cocaína das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e em troca oferecia armas e dinheiro. Na cadeia, o comportamento foi outro. Segundo o relatório de cumprimento da pena, Leonardo fez cursos de empreendedorismo, legislação trabalhista, educação formal e gestão de qualidade. Vamos conversar mais sobre esse assunto, sabe com quem? Edemundo Dias, ele é presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB em Goiás. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Mas também foi o delegado que há 10 anos solicitou o regime disciplinar diferenciado para esse que nós mostramos agora, não foi, delegado? Foi o primeiro pedido de regime de RDD, que é o regime disciplinar diferenciado do Brasil. E isso significa o quê para o nosso telespectador entender melhor? Isso significa que as informações que nós tínhamos no momento da sua prisão, pela Polícia Federal e pela Justiça Federal, indicavam a magnitude, né, desse grande traficante internacional e até para a segurança própria dele, nós resolvemos colocar ele no RDD e depois pedimos a transferência dele para um presídio federal. Agora a gente percebe, doutor Edmundo, que a culpa não é do gestor da execução penal que botou esse senhor na rua, no semiaberto, com tornozeleira eletrônica. O problema é da nossa legislação que tem que mudar, né? Sim, tem que ser aperfeiçoada. Essa questão da progressão de regime no Brasil tem que ser melhor avaliada. Num caso desse, então, aí mais ainda. No caso desse, talvez um exame criminológico para verificar se realmente houve em condições de colocar em liberdade ou num regime de semi-liberdade. Por exemplo, nos Estados Unidos existe o agente de custódia que acompanha, a partir do momento que o sujeito é colocado em liberdade ou semi-liberdade, cotidianamente, todos os passos. Para saber se ele está cumprindo, existe um monitoramento, né? Monitoramento. E justamente na semana passada, doutor Edemundo, nós mostramos aqui vários presos que cometeram crimes com tornozeleira eletrônica. E o questionamento é esse: quem vai monitorar os passos desse que já foi considerado um mega traficante? Se ele está tomando bebida alcoólica e onde ele está? Todo cidadão ele tem o direito, pela legislação brasileira, de progredir. E a legislação brasileira acredita que pode haver esse tipo de reinserção social.
Agora, O senhor acredita? a nesse fiscalização ela tem que ser bem feita, talvez um exame criminológico, acompanhamento cotidiano para verificar se realmente houve essa progressão social, essa progressão de comportamento dentro da sociedade. Aí é que eu acho que a nossa legislação, o nosso sistema de justiça penal como um todo falha. Agora, doutor Edmundo, existe um problema também interno da administração penitenciária, porque esse senhor aí e tantos outros, do porte deles, comandam o crime lá de dentro da cadeia. Quer dizer, ele está lá dentro ou estar aqui fora não faz muita diferença. Tem que mudar muita coisa na execução penal nesse país, né? Sim, a justiça, para analisar um pedido desse e conceder o benefício, verifica a ficha carcerária. Na ficha, porque o que não está lá não pertence ao mundo. Exato. O juiz vai avaliar. O processo não faz parte. Normalmente, não estou falando individualmente da pessoa dele, mas normalmente são pessoas que têm um comportamento exemplar. Por que eles agem assim? Comportamento exemplar. Porque são pessoas normalmente inteligentes, acima da média e sabem trabalhar com o tempo e com a justiça, tem assessoramento de advogados. Então, eles vão buscar sair, não é, para voltar à vida em liberdade. A segurança e tranquilidade de saber que logo, logo será solto, né? Conta para o nosso telespectador quem foi e por que ele veio parar aqui. Leonardo Dias Mendonça é goiano e conta para a gente os crimes que ele cometeu no passado. Ele é goiano e o perfil dele, a característica maior é a questão do tráfico de drogas. Ele chegou, inclusive, a traficar drogas para países, Suriname, as Farc, tinha interlocução com os traficantes, os grandes traficantes do Rio de Janeiro. Venda de armas pesadas Vendas também. de armas em troca de drogas e vice-versa. E tinha um poderio econômico muito grande, inclusive investindo em empresas legais. Para lavar o dinheiro. No ramo de agropecuária, etc. Eu estou falando das informações que nós recebemos da Polícia Federal e da Justiça Federal, e enquanto gestor do sistema prisional, como delegado de polícia, nós acompanhamos. Doutor Edmundo, não estou dizendo que ele não pode ter se recuperado. Pode ter se recuperado. Para a gente encerrar, doutor Edmundo, o que o senhor acha que tinha que mudar na lei de execução penal no país para que isso não acontecesse? Quais são as mudanças básicas que essa nossa legislação precisa para que também o aparelho estatal, né, da segurança pública possa ser ajudado a que isso não aconteça? Essa questão de progressão de regime para crimes hediondos, crimes com requintes de crueldade, ela deveria ser modificada. Saída de pessoas com perfil de grandes crimes deveria passar por um exame criminológico, como são em outros países, para verificar realmente por uma equipe multidisciplinar se essa pessoa realmente tem condições de partir para um novo caminho. O que não é feito hoje. O que não é feito hoje com cuidado, porque a própria estrutura da Justiça Penal não tem as condições para isso. Ok, doutor Edmundo, muito obrigado pela entrevista no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde, obrigada pela participação.